Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu passei essa questão de direito tributário e agora eu vou fazer a resolução dela. Sou advogado e professor do City Cursos preparatório para concursos públicos. Vou deixar minha descrição no vídeo do YouTube abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a fazer mais conteúdos nesses vídeos. Clique no sininho acima para ser avisado quando um novo vídeo surgir. E no joinha, caso tenha gostado do conteúdo. Pode me adicionar aí no Facebook, descrito aí no vídeo abaixo. E também quem quiser pode participar de uma lista de transmissão do WhatsApp, com questões de português, direito administrativo, direito constitucional, de direito tributário, código de processo civil, trabalhista e previdenciário. Sem mais delongas, vamos à resolução da questão. Essa questão, ela vai falar especificamente sobre execução fiscal, ou seja, um processo do direito tributário para fazer a cobrança dos créditos. É uma lei de execução fiscal das fazendas públicas, ou seja, dos entes do município, do estado, da União, e ela é regida pela Lei 6.830 de 80. Essa lei ela rege o ajuizamento de ações com a finalidade da cobrança de crédito tributário ou não tributário das fazendas públicas. Logo, quando o fisco ele pretende fazer a cobrança das suas dívidas, seja ela tributária, que advém de um crédito tributário, ou seja, a dívida vamos dar um exemplo, do IPVA, a dívida do IPTU, ela é feita através dessa lei aí, que é a Lei 6.830 de 80. Essa é a lei de execuções fiscais. Então, vou dar uma lida no enunciado para a gente poder entender melhor sobre o que vamos ter que resolver aqui nesse enunciado aqui. Então, vamos lá à leitura. O artigo 11 da Lei 6.830 de 1980, a Lei de Execuções Fiscais, estabelece o rol e a ordem de penhora ou arresto de bens para fins de garantir a execução fiscal. Um deles, o inciso 8, direitos e ações, dá uma conotação específica a um desses bens. Assim, a alternativa que, segundo a doutrina e a jurisprudência, poderia ser abarcado pelo inciso 8 do artigo 11 da lei supracitada é: alternativa A, créditos não específicos; alternativa B, bens indefinidos; alternativa C, imóveis; ou alternativa D, precatórios; ou alternativa E, crédito de natureza judicial. Quando o fisco ele entra com uma ação de execução fiscal para cobrança de um crédito seu, seja tributário ou não tributário, e o contribuinte, ou seja, o devedor, ele fica inerte, ele não oferece bens à penhora, não faz o pagamento, tudo, aí o fisco vai ter um procedimento cautelar que seria para garantir o pagamento do débito no caso do final da ação, porque o contribuinte pode muito bem, ao saber que tem uma ação distribuída de execução fiscal, começar a dilapidar seus bens para não fazer o pagamento da dívida. Então, o fisco ele tem um procedimento cautelar que seria a penhora ou o arresto de bens desses particulares que está com essa dívida. A penhora seria especificamente penhorar um bem específico. Imagine que o fisco sabe que aquele contribuinte ele tem um determinado bem específico, individualizado, por exemplo, como um carro. E aí ele vai e faz a penhora. A penhora seria para bloquear, para que o contribuinte não faz a venda desse bem específico, esse bem único. Aí se utiliza a penhora. Já o arresto não. O arresto são bens não específicos, são vários bens que
que muitas vezes o fisco não sabe, então ele faz a captura de todos os bens. Se você for usar por analogia, a penhora seria você pescar um peixe com uma vara de pescar. Você vai ter um anzol, você vai pescar somente aquele peixe. Seria a penhora. Você sabe qual é o peixe, você vai pescar somente aquele peixe. O arresto não, ele seria a tarrafa, que eles falam, que é aquela rede que você joga e o que vier veio na rede. Seria um exemplo para analogia que seria o arresto. O arresto é vários bens, você não sabe quais bens vão vir. Então essa é a diferença. Então, se caso o contribuinte ficar inerte na hora e não fizer nada, a Fazenda Pública ela vai ter esse rol taxativo, essa ordem para poder fazer ou a penhora ou o arresto desses bens. E essa ordem está nesse artigo 11, o artigo 11º da Lei 6.830 de 1980. Vamos lá dar uma lida lá nessa lei, especialmente nesse artigo 11. Esta é a lei de execuções fiscais, a lei 6.830 de 80. Vamos lá no artigo 11 para ver a ordem da penhora, qual é a ordem que tem. Vamos ler inciso por inciso. Vamos ver aqui, artigo 11, está aqui, ó. Vou pegar uma caneta aqui. Então, a penhora, aqui, ó, artigo 11. A penhora e o arresto de bens obedecerá à seguinte ordem, ou seja, tem que ser essa ordem aqui, é taxativo. Dinheiro em espécie, título da dívida pública, bem como título de crédito que tenha cotação em bolsa, pedras e metais preciosos, imóveis, navios e aeronaves, veículos, móveis e semimoventes. Semimovente seria gado, por exemplo, que eles falam. E direito e ações. A alternativa, ela quer saber o que a doutrina, quer dizer, os doutrinadores, os estudiosos do direito, ou a jurisprudência, jurisprudência quer dizer, decisões reiteradas no mesmo sentido, diz o que são direitos e ações, especificamente, porque aí tá bem genérico, direitos e ações, mas quais são os direitos? Então aí está de uma maneira exemplificativa. E a doutrina veio citar esses exemplos. Então eu baixei aqui uma jurisprudência, que é um recurso especial, que ele foi julgado pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E é uma jurisprudência. E nessa jurisprudência, o que ele fala aqui no final, deixa eu pegar uma caneta aqui, ele fala o seguinte, a questão do precatório, né, que podia gerar dúvida. Se o precatório era dinheiro, porque o que seria o precatório? O precatório, você entrou com uma ação contra o Estado, que é uma ação geralmente muito morosa, muito demorada, e quando você sai vencedor dessa ação, depois de transitar julgado, depois de anos, que você acaba até esquecendo, você ainda vai receber essa dívida, ainda mesmo o juiz batendo o martelo, falando que você tem direito, você vai receber através de precatórios, que é uma ordem do pagamento da dívida do Estado. E aí chama de precatório. E enquanto o dinheiro não cai na sua mão, segundo essa jurisprudência aqui, a penhora ela não é considerada dinheiro. Aqui, ó, penhora de precatórios equivale à penhora de crédito e não de dinheiro. Ou seja, se você for ver bem a ordem para poder fazer a penhora, o arresto, o dinheiro é o primeiro caso. E já o direitos de crédito é o último caso. O último caso. Então, se você ver para essa jurisprudência, é o último caso. Então, a gente voltando lá, deixa eu só desligar um negócio aqui, pessoal, senão meu WhatsApp ele pode chamar aqui. Então, voltando lá ao caso nosso lá,
a gente já tem uma ideia qual que é a alternativa correta. Então vamos ler o enunciado de novo. Ó. O artigo 11 da Lei 6.830 de 1980, a Lei de Execuções Fiscais, estabelece o rol e a ordem de penhora e arresto de bens para fim de garantir a execução fiscal. Um deles, o inciso 8, direitos e ações, que no caso aqui eu entendo que o caso de precatórios seria direitos e ações da sua conotação específica a um desses bens. Assinala a alternativa que, segundo a doutrina e a jurisprudência, pode ser abarcada no inciso 8 do artigo 11 da lei supracitada. Então, logo como nós vimos lá, o que trata de direitos, segundo a jurisprudência, é isso aqui, ó, é o precatórios. Então, logo, a nossa alternativa correta é essa. Não é crédito não especificado, porque eu não vi nenhum lugar sobre esse assunto. Bens indefinidos, muito menos. Imóveis não é. Você viu lá que não é imóvel segundo a jurisprudência, e crédito de natureza judicial também não é. Você percebe que trata de direitos aqui, segundo a jurisprudência lá, é precatórios. Então, logo a nossa alternativa, pessoal, é essa aí, tá? É a letra D. Direito tributário um pouquinho, muitas vezes às vezes ele pode ser fácil e às vezes ele pode ser complicado. Nesse caso complicou um pouquinho, mas se você tiver a leitura de jurisprudências, de doutrinas, você consegue resolver essa questão aí. Então, espero ter ajudado aí o pessoal, entendeu? Espero que se inscreva no meu canal e até a próxima aí.